Ouça 24 horas por dia. Bora conversar. Entrevista especial do Jornal Jangadeiro. Toda segunda-feira a gente tem o quadro Bora Conversar. E destacando que dia 18 agora é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E nós sabemos como o trauma do estupro fica marcado para sempre, passando pela infância, adolescência e até a vida adulta, marca realmente as pessoas. Influi inclusive nas relações pessoais e principalmente nas relações afetivas. Hoje nós vamos falar sobre o Arthur. Alguém já ouviu falar de muitos Arthurs por aí, mas esse é uma criança que foi vítima de violência, encontrou nas artes cênicas os meios de convivência com trauma. Na transformação da dor, ele encontrou o dom que aguardava para ser vivido. Eu estou falando do livro Amarás, para vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, tenho ele aqui, obra literária do psicólogo e professor da UFC, Francisco Silva Cavalcante Júnior, professor Cavalcante, que está aqui no estúdio para conversar com a gente. Bom dia, professor. Bom dia, Nonato. Bom dia a quem nos acompanha. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você, internauta, você também da 101.7, você acompanha o Bora Conversar aqui na 101,7, pelo YouTube, pelo Facebook, Twitter, o Jornal Jangadeiro. Aproveite para mandar também perguntas sobre o assunto, sobre o tema, aqui pelo 981543814. E no chat do YouTube também facilita a vida nossa através de perguntas que possam favorecer também, tirar dúvidas em relação ao tema. Falar um pouco aqui do enredo do livro. Estou pegando ele aqui. E na apresentação de Emerson Almeida diz: uma narrativa que se constrói com a dor, como um alicerce, porém que não descansa somente sobre esse sentimento. Aqui a dor e o amor são travessias, atravessam-se, crescem e decrescem, transformam-se, estagnam-se e também fluem-se. O livro é o retorno de quem decidiu sobrevoar de um modo diferente o caminho que antes fora trilhado descalço. É interessante, não é, professor Cavalcante? Cavalcante Júnior, como mais conhecido? Cavalcante Júnior, correto. O Amarás é o resultado, então, de um fato ocorrido ou é apenas o lado ficcional que o senhor aproveitou exatamente para lembrar da importância de um fato dessa natureza? Então, Amarás é uma obra de arte literária. E como arte, ela tem a função de produzir afecções. Então, ela é fruto da imaginação e ela é fruto daquilo que passa pelo autor, né, como experiência, como trabalho clínico de muitos anos, acompanhando pessoas que foram vítimas de estupro. Então, tudo isso alimenta a imaginação do escritor de ficção. Então, o Arthur é um personagem fictício, mas que é elaborado a partir dessa convivência sua com casos. Exatamente. Muita gente gosta de dizer uma ficção baseada em fatos reais. Né? Então, existe a imaginação. O Arthur, ele mora no Arraial da Ajuda, na Bahia. É lá que ele se desenvolve como ator. É lá que ele tenta conviver com a dor do estupro. E é lá que ele encontra o dom de ser artista e trilha uma carreira no teatro. E futuramente muda-se para a cidade de Amarás. Amarás é uma cidade literária. Como Gabriel Garcia Marques criou a sua Macondo, eu criei a minha Amarás. Né? E lá acontecem, então, transformações sociais promovidas pelo Arthur, já adulto, que acompanha a vida de outros adultos que na sua infância, na sua adolescência, também viveram e passaram pela violência sexual. Até chegar à fase adulta, o Arthur sofreu todos os sentimentos que a gente imagina de quem é vítima de estupro, de assédio sexual? Certamente, eu diria mais do que o sentimento. Ele vive a clivagem do sujeito. É um dos traumas mais difíceis na psicologia de ser tratado, é o traumatismo sexual. Para sempre você carregará esse trauma e essa cicatriz com a qual você vai precisar conviver. Não existe cura para o estupro. Existe uma aprendizagem de convivência com a situação do estupro. Até chegar ao consultório.
o paciente, a vítima, é conduzida por adultos, por pais, por alguns amigos, ou ele mesmo tem a ideia de que eu fui vítima disso, deixa eu procurar alguém que possa me auxiliar? Excelente pergunta. Sempre a vítima compartilha com alguém muito próximo o que aconteceu com ela. Se você está na escola, ele compartilha com a professora. Se está em casa, compartilha com a mãe. Mas o mais difícil, Nonato, é o desmentimento. Muitos adultos chegam para a criança, tem certeza que você viveu isso? Esse é um segundo trauma. Você não está inventando, Você não está inventando? Então, vocês que nos escutam e acompanham, se vocês escutarem relatos de uma criança, levem esse relato para os profissionais qualificados. E o caminho desse relato é a DSECA, a Delegacia de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes. É lá que você vai encontrar um primeiro apoio. A criança e o adolescente não precisa lhe acompanhar, na verdade não deveria lhe acompanhar, porque ele tem direito constitucional a uma escuta especializada, que nós ainda estamos, infelizmente, engatinhando no país. Agora, 18 de maio, né, que é o dia de alusão ao enfrentamento à violência sexual, nós teremos um pacote de 18 ações que serão anunciadas pelo governo federal, e uma delas é a garantia da escuta especializada em todos os municípios do Brasil. Teremos muito que progredir para chegar até lá, para formar profissionais. Fortaleza tem programas, mas são programas precários, programas de acompanhamento das vítimas, mas funcionam com muita precariedade, com um rodízio muito grande de profissionais que não foram qualificados para a clínica do traumatismo sexual. Como falei, é a clínica mais difícil de ser trabalhada na psicologia. E você precisa de assistente social, você precisa de assessor jurídico, você precisa de psicólogo, você precisa de médico. É uma equipe interdisciplinar e que trabalha de modo intersetorial. Diga lá, Yuri. Não, eu ia falar justamente isso, né? Como é difícil o acolhimento, né? O senhor falou aqui em Fortaleza como engatinha, né? Aí a gente imaginando nos rincões, né? Como deve ter dificuldade ainda nesse acolhimento, né? Por isso a importância do debate e trazer também a literatura como aliada a esse debate, né? Sim, a literatura ela vai mostrar os fatos, convida o leitor, a leitora a sentir esses fatos e lançar um olhar crítico para a sua transformação. Então, é um livro que mostra uma criança que foi vítima do estupro aos 8 anos e dos 8 aos 17 foi vítima de abuso sexual pelo cunhado. Então, são 10 anos de uma relação abusiva e que ninguém percebeu no sofrimento dessa criança e desse adolescente o que estava escondido dentro dele. Foi somente através do teatro que ele começou a expressar essa cicatriz. É tanto que a primeira personagem dele chama Sica, a atriz. Então, é ali que ele vai transformando a sua dor no seu dom de ser artista. É bom até aproveitar a sua presença aqui para fazer uma diferença entre assédio moral e assédio sexual, que hoje em dia as pessoas muitas vezes confundem em empresas. Né? Em empresas também. Fulano foi vítima de assédio moral e confunde com assédio sexual. Até que ponto também pode haver essa perturbação no jovem adolescente que confunde um assédio moral com assédio sexual? Então, o assédio moral ele é um assédio de poder. É um exercício de um poder de um corpo sobre outro corpo que moraliza a outra pessoa. Por exemplo, você moraliza que uma vítima de assédio moral merece aquele exercício de opressão, né? Já o assédio sexual, ele é fruto de um evento genital, né, que envolve... Mesmo quando o autor do assédio faz um convite, já pode se caracterizar como assédio sexual ou apenas quando há realmente o ato em si? Quando há o ato em si, nós chamamos de violência sexual. Quando existe o assédio, nós chamamos de abuso sexual. O que é o abuso? É uma ultrapassagem de uma linha de respeito e de confiança. Geralmente, os abusadores estão na família. Então, você constrói um vínculo de confiança e aquele vínculo foi abusivamente desrespeitado e a criança não mais compreende como que aquele primeiro vínculo de confiança, que era de amor, passou a ser de dor.
e ali a clivagem do sujeito, a cisão desse sujeito, que ele carrega para toda a vida os seus afetos quebrados, rompidos, que precisa, eu reforço, de acompanhamento especializado por profissionais qualificados na clínica do traumatismo sexual, o que os programas públicos carecem em nosso estado e principalmente na nossa cidade. Esse dado que o senhor acabou de citar, de que quase sempre são pessoas muito íntimas, familiares principalmente, vizinhos, companheiros de convivência com a família, e que a criança tem uma certa vinculação com esse termo de amizade. Então, é bom chamar a atenção dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, para isso. Muitas vezes ocorre da criança dizer à família que fulano, meu tio, meu padrasto, fez isso comigo. Aí, com medo do escândalo, a mãe ou a outra pessoa diz, não vamos fazer isso não, a família nunca teve escândalos. Isso não é um terrível momento para se evitar o pior? Certamente, e esse momento instala mais um trauma, que é aquele que eu chamei do desmentimento. Ninguém confia no relato da criança. E essa criança passa, então, a internalizar essa dor. E o pior, um segundo trauma, a denegação. Aquele abusador diz, nunca conte para ninguém o que aconteceu entre nós. Senão, então ela carrega a denegação, ela carrega o desmentimento. Por isso que nós precisamos, adultos que escutam esse programa agora, se uma criança relata qualquer experiência de abuso ou de violência, você é testemunha obrigatório, segundo a Lei 14.540, que foi lançada agora dia 3 de abril de 2023, você é obrigado a levar a denúncia até a DSECA. Qualquer adulto que escutar de uma criança ou adolescente, que ele ou ela foi abusado... Não precisa se constituir advogado, não. Nada. Vai diretamente. Vai diretamente à DSECA, aqui em Fortaleza, fica no São João do Tauape. Uma coisa interessante também é que esse engatinhamento de procedimento das leis implica que, em muitos casos, a família vai a uma delegacia, onde não exista uma escuta especializada. Isso. E vai a uma delegacia, conta, e não, isso para lá, não leva em conta a responsabilidade daquele momento, daquele fato, não é isso? Principalmente quando quem escuta é um homem que faz parte de uma cultura patriarcal, de valores machistas. Você vê até uma mulher adulta, quando sofre alguma violência e vai denunciar, ela também é oprimida, né, num ambiente desse? Com certeza, porque é o julgamento moral, que aquele corpo feminino mereceu o estupro. E nós estamos falando de 2 casos de estupro por dia. Incrível. No Brasil. Muita gente. A média de 13 anos de idade. Meninas com média de 13 anos, adolescentes. Existe o assédio moral patrimonial, o profissional, o institucional, o assédio moral de gênero também é muito. Estou falando aqui a partir do assédio moral para depois falar sobre o assédio sexual. Esses casos também, muitas vezes, são calados, silenciados pelas vítimas. Alguém no emprego, o chefe, de repente, diz, olha, para você continuar na minha empresa, vamos sair e tal, faz aquele convite, e a pessoa muitas vezes rejeita e quando diz, olha, você não vai ficar mais aqui não, a gente vai lhe dar as contas. Esse é um tipo de assédio moral dos mais cruciais para a vítima, que é uma mulher que não tem como se defender. Porque, exatamente, de repente, se for contar, se for contar, vai essa coisa da denegação. Denegação. Estou aprendendo essa palavra hoje. Exatamente. Só a correção que eu fiz, são 2 casos por minuto no Brasil, não são por dia. Por dia não, 2 casos por minuto no Brasil. E sim, ainda, essa mulher, esse exemplo que você traz, é um exemplo de referência, porque, primeiramente, ela introjeta uma culpa. Será que eu fui responsável por esse assédio? E ela internaliza em seguida uma vergonha. A vergonha de ter sido abusada ou ter sido violentada e não ser capaz de expressar, de comunicar, de denunciar esse crime. Nós estamos falando de crime, um crime sexual, que precisa ser tratado como tal. E
A consequência é que esse sujeito adulto internaliza um silêncio que corrompe toda a sua vida subjetiva. Ele adoece psiquicamente como resultado desse silêncio, desse modo de calar-se. Aquele mesmo calar-se lá da frente de nunca diga para ninguém o que aconteceu entre nós. E o Arthur, ele abre o livro falando isso. Né? A experiência dele ter passado por alguém que disse: nunca fale para ninguém o que aconteceu entre nós. Por isso que ele precisa encontrar uma equipe especializada onde essa fala seja um espaço seguro, um espaço de validação da experiência. E nós não podemos antecipar o trauma. Ele só pode ser falado pelo sujeito quando ele está pronto para dizer-se como uma pessoa que foi traumatizada, que foi vítima do abuso sexual. Então ninguém pode chegar para uma criança e perguntar: você foi estuprada? Você foi abusada sexualmente? Não, somente em espaço psicoterápico, acompanhado por profissional treinado, essa fala em algum momento poderá ser dita. Por isso que os programas públicos não podem encurtar a quantidade de sessões, é o que está acontecendo de atendimentos. Atende 1 a 2 vezes para dizer o quê? Marcar o X dizendo superou. Para mostrar para as autoridades a quantificação de atendimentos. Ele não superou, aqueles atendimentos não surtiram nenhum efeito, então nós precisamos tratar o traumatismo sexual com a devida atenção. E eu espero que essa nova lei 14.540 venha garantir a instalação de programas realmente eficazes em nosso país. Nós estamos conversando com o professor psicólogo da UFC, Francisco Silva Cavalcante Júnior. O livro já foi lançado? O livro será lançado nesta quinta-feira, no próprio dia 18, às 19 horas, aonde? No auditório da ADUFSE Sindicato, na Avenida da Universidade. Ok, já fica o convite aí para interessados no assunto, que deve haver na ocasião um bom debate também. Sim, vão participar do debate a professora Ângela Pinheiro, que é uma das pioneiras no estudo sobre a criança no Ceará. Ela fundou o NUCEPEC. A Georgia Cruz, que é professora e coordenadora do Lab Green, da relação infância, mídia e juventude, que é um dos maiores pontos de assédio hoje em dia é pela internet, pelas redes sociais. E o deputado Renato Roseno, que é o atual presidente da Comissão de Cidadania e de Combate à Violência. Bons nomes. A gente vai fazer um intervalo, mas eu já queria dar uma adiantada aqui. Por exemplo, tocar ou acariciar o corpo de outra pessoa, mesmo que de forma inocente. Estou me lembrando de um episódio com um político que tocou numa... Fazer comentários sexuais no ambiente de trabalho. Enviar, o senhor falou das redes sociais, enviar texto, e-mails com conteúdo sexual. Isso é assédio sexual? Se caracteriza? Ele vai responder na volta do intervalo. O assunto do Bora Conversar hoje é muito bom de se discutir, de se avaliar. Mande pelo 981-54-3814 questionamentos. A gente está aqui aguardando também. E estava conversando aqui no intervalo exatamente com o professor, que há casos em que muitas vezes as crianças são alvo de assediadores que utilizam métodos como dar um brinquedo, olha, eu comprei para você. E as crianças não têm a noção de que aquilo que vai acontecer em seguida já é um assédio, né? Já é um assédio moral, vamos dizer assim, que ultrapassa os limites para um assédio sexual. Certamente. E respondendo também a última pergunta antes do intervalo, é uma forma de assédio sexual a invasão do corpo do outro sem o seu consentimento. Eu ia fazer depois desse aqui. O alisar o corpo do outro sem o consentimento dele ou dela é uma forma de assédio sexual. Porque um político estava na Câmara, no intervalo, e ele passou a mão nos seios da mulher e ela entrou com um processo contra ele. Ele achou, mas olha, agora é um trau de mimimi, que não pode mais elogiar ninguém porque pode ser que cause processo. Não é mimimi. É algo que a sociedade humana, no Brasil principalmente, começa a ter a noção do respeito a tudo e a todos. É uma dimensão cultural da normalização do assédio, principalmente a normalização do macho sobre a fêmea e o julgamento de que aquele outro corpo é de menos valor
Portanto, eu posso moralizar essa vítima, porque eu acho que ela merece aquilo. Então, isso a gente não faz só com mulheres, a gente faz com os corpos de homens gays, a gente faz com os corpos de travestis, de mulheres trans, como um julgamento moral. Aquele corpo tem menos valia. Então eu exerço um poder sobre aquele outro. A mesma coisa da criança, do adulto que seduz a criança com brinquedos, ele está exercendo um poder. Eu tenho como comprar esse brinquedo para conquistar o seu desejo de atender às minhas necessidades. Mas adulto, lembre-se, você está lidando com uma criança, você está lidando com um adolescente, que não é um corpo que está disponível para ser usado por você. Então esse adulto é quem precisa do tratamento. Os abusadores, os estupradores precisam de tratamento. Quem fez um excelente trabalho, a professora Rita Segato, da UNB, uma das maiores estudiosas na América Latina, ela é da Argentina, ela foi para dentro das prisões estudar aqueles que estavam imprisionados por situação de estupro. E ela viu que não se tratava de um crime sexual, que se tratava de um crime de poder. De poder de um corpo sobre o outro. Então a gente tem que agir sobre a cultura, sobre os valores, sobre os padrões culturais que geram esse tipo de comportamento. Eu estava até falando, Nonato, só para completar, antes do senhor chegar, a gente estava falando sobre o caso dos policiais lá de Camusim, eu estava até comentando com o Nonato, até que ponto a gente pode avaliar, que a gente conversou com um psiquiatra, até que ponto a gente pode avaliar, porque uma pessoa que mata não está em sã consciência, né? Mas até que ponto a gente pode avaliar como um crime ele ser preso num presídio comum e ser preso num manicômio, né? Até que ponto a pessoa está em sã consciência para ser preso e como avaliar isso numa pessoa que comete um abuso sexual, né? Para onde mandá-lo? Para onde mandá-lo, né? Ele vai ser preso, ele realmente está em sã consciência, ele fez isso, tá doente, né? É um tipo de perversão, né? Conforme a psicologia, precisa de um tratamento, somente o encarceramento não será o bastante para esta pessoa, e o Brasil não tem olhado para os encarcerados de um modo geral. Nós não estamos tratando quem está nas prisões. Essas pessoas sairão das prisões e, como se trata de um comportamento, de um padrão cultural, esses padrões vão se repetir no momento que elas forem libertadas, né? E então esse exemplo que você traz do policial também é um exercício de um poder sobre 4 outros corpos, né, que foram mortos com intenções dirigidas para alguma finalidade que ele quis atingir, né, com essa mortificação. É interessante, eu abri um site aqui que dá exemplos de assédio sexual. Pode ser dividido em 3 tipos: verbal, que é através de palavras, gestos, sinais, psicológico, atingindo a mente da vítima, e o físico, que é sendo tratado agora. E aponta situações como essa de tocar ou acariciar o corpo, fazer comentários sexuais, utilizar as redes sociais exatamente para fazer propostas que fogem, que sejam de conteúdo sexual, exibir fotografia, se fotografa, sabe, exibindo o corpo e manda, olha, esse aqui sou eu, de natureza sexual. O próprio orientar crianças ou menores a acessar sites de conteúdo sexual. Tudo isso também já é considerado crime? Tudo isso é considerado crime e precisa ser tratado como tal. Mas antes do tratamento do crime, Nonato, é importante que a gente traga para o currículo da escola esse conteúdo. Eu comecei a minha formação lá nos Estados Unidos, nesse campo da educação sexual, e desde a alfabetização, o equivalente à alfabetização nos Estados Unidos, nós ensinamos às crianças o que é um bom toque e o que é um mau toque. Então, desde cedo, ela precisa discernir, e os adultos precisam compreender também esse corpo, como ele pode ser fruto de relações de afeto e como essas relações de afeto podem se tornar abuso e, posteriormente, serem violentados. Qual deve ser o comportamento dos pais em relação ao filho que, de repente, para que oriente? Como é que se comportava, não sei se o Amarais traz, como é que se comportavam os pais em relação ao Arthur, que já vivia esse tipo de assédio, cometido dentro de casa, fora de casa, nas relações com seus amigos ou pela família? Estou falando agora do personagem do livro Amarais. O Arthur, ele precisou se cuidar sozinho. O pai largou a família. Qual é a idade quando ele pensou, levou isso a cabo? 8 anos de idade. 8 anos de idade? 8 anos de idade. Era precoce para ter essa consciência, né? Exatamente. Então,
A mãe precisava trabalhar, precisava sobreviver, não tinha como entrar em contato com esses conteúdos, nem tinha treinamento para isso. O pai largou. A sorte do Arthur foi ter encontrado um centro comunitário onde o teatro era uma das opções, e através do teatro ele se desenvolveu como adolescente e trilhou carreira convivendo com o seu trauma. Então, a tendência é que a família seja indiferente ao trauma. E isso só intensifica a clivagem desse sujeito, o sofrimento desse sujeito que é cindido, é uma parte de si que fica faltando. Por isso que nós precisamos de acompanhamento especializado por equipe interdisciplinar, né? Então, se o pai e a mãe que nos escutam nesse momento desconfia que o seu filho pode ter sido abusado, consulta uma equipe, né, de um programa público ou consulta uma equipe de uma clínica privada que possa atender às demandas do traumatismo sexual. Nós precisamos de equipes treinadas nesse conteúdo. O Arthur, né, o senhor colocou aqui no livro, o Arthur ele encontrou nas artes essa maneira de curar, de cicatrizar as feridas, né? Mas é um processo, vamos dizer assim, doloroso, um processo difícil, né? Eu queria saber que o senhor pudesse explicar duas coisas. Esse ponto também desse processo de cura, né? Você falou no começo que não existe cura, né? Falar um pouco desse processo e também dessa outra questão de encontrar essas atividades, né? Para ajudar justamente nesse processo também. É importante, Yuri, lembrar que o Arthur demorou 40 anos para falar sobre o estupro. Então, ele já era um adulto que tinha mais de 40 anos de idade, ele foi estuprado quando ele tinha 8, então nós estamos falando aí de uma pessoa com 48 anos de idade que desvela esse conteúdo para a sociedade através da arte, da escrita, né? Então ele precisou conviver sozinho com esse silêncio e encontrar mecanismos de superação e de convivência com o trauma, já que não existe cura para o trauma, reforço isso. Tá? Então você encontra modos de conviver com esse trauma. E o trauma ele precisa ser falado, ele precisa ser narrado. A literatura é um dos campos de narrativas, o teatro também, a psicoterapia também. Então, nós precisamos criar espaços para que crianças e adolescentes que foram vítimas de violência sexual possam falar de modo acompanhado sobre essa situação de violência sexual, para que elas passem a conviver e aquele sujeito que estava clivado possa novamente se fundir em um só, possa se unificar, se integrar num sujeito que agora é capaz de seguir a vida com a cicatriz. A cicatriz do estupro, ela não desaparece. Ela está sempre ali lembrando a você que você foi estuprado, que você foi estuprada. Então você aprende a conviver com a cicatriz. É possível, em tudo é possível prevenção. Como se preparar para lidar contra o assédio sexual? Nós precisamos de intervenções culturais, né? Criar relações afetivas saudáveis entre homens e mulheres. Isso precisa entrar dentro da escola como educação sexual, disciplina de educação sexual, da boa convivência entre meninos e meninas. Tá? Então nós precisamos agir antropologicamente, desde cedo, para a prevenção dessa cultura do abuso. Nós estamos falando de uma cultura, de um padrão abusivo. Então, para desconstruir esse padrão, nós precisamos da educação. É a educação que desconstrói padrões. Tá? E isso, na minha opinião, funciona muito bem, tem funcionado em alguns países, em vários países, na verdade, desde a educação infantil. Interessante que é o rumo da educação que deve partir, inclusive, não só dos alunos, mas dos mestres, para o trato com eles. Os colégios, direção de colégios, poderiam, não só na data do dia 18, mas também, de vez por outra, convidar especialistas, como é o seu caso, para ministrarem conversa com o grupo, tanto docente quanto discente, porque há muita diferença na visão do professor em relação a casos que são denunciados dentro da própria sala de aula, né? Lemos com frequência professores que são abusadores, né, de seus alunos. Exatamente. Então as escolas precisam trabalhar a conscientização. O princípio básico da educação do nosso Paulo Freire, conscientizar. Né? Então, convidar profissionais qualificados em clínica do traumatismo sexual
para falar não somente na semana do 18 de maio, mas ao longo de todo o ano letivo, transformando esse conteúdo em conteúdo de currículo, de aprendizagem, para que a gente possa transformar essa cultura do abuso que tem se intensificado muito em nosso país. Interessante que não só para escolas, mas para empresas também, seria importante que cada uma adotasse um código de ética e de conduta para que os empregados pudessem se nutrir de regras que sejam obedecidas a partir de alcançar um ponto de chegar ao crime de abuso sexual ou de assédio moral, qualquer deles, né? Certamente, dentro das empresas, dos programas de psicologia organizacional, de recursos humanos, né, para que a gente aprenda, nós adultos que estamos escutando, que as relações entre os humanos, ela não se resume ao corpo. Existem emoções, existem afetos de cuidado, de bondade, de amorosidade, que você pode desenvolver para com o outro sem necessidade de possuir o corpo da outra pessoa. E hoje nós temos uma cultura que começa muito cedo a viver as relações sexuais. Então esses corpos terminam sendo abusados sexualmente pelo padrão de uma cultura que é normalizada desde muito cedo. Estava olhando aqui a capa do seu livro, que já me parecia familiar, e é de Jean-Hippolyte Flandrin, de 1836, que é realmente muito impressionante. Vocês que estão... Dá uma checada aqui. Tem um aqui na frente. Vai Pronto, dar o então zoom já aí, bota um destacando zoom aí. A data, 1836. Que já era que é um caso denunciativo desse. O meu francês ainda é de acopiara. É um jovem nu à beira do mar. À beira do mar, exatamente. Então, é um jovem em sofrimento. Na solidão de si mesmo, desprovido de camadas sobre esse corpo. Ele não está numa praia de nudismo, não. A condição dele está... pensativo. Não, ele está em carne viva. Exato. Ele está realmente sofrendo. Professor, muito obrigado pela sua vinda aqui, esclarecedora no Bora Conversar desta segunda-feira. Fale novamente, convide aí o público para o lançamento. Agradeço a você, Nonato, agradeço ao Yuri pelo espaço dedicado à conscientização sobre o abuso e a violência sexual e convido vocês que nos acompanham para nesta quinta-feira, dia 18 de maio, às 19 horas, no auditório da ADUFSE Sindicato, na Avenida da Universidade, no Benfica, participarem conosco, né, do lançamento e do debate sobre o tema com a professora Ângela Pinheiro, a professora Georgia Cruz e o deputado Renato Roseno. Grande abraço, muito obrigado. Feliz lançamento seu, que a gente deseja boa sorte. 10h46. Jangadeiro Band News FM.